Alegria, salve, salve, família ciente. Legal você aqui com a gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi preparado com muito carinho, com muito amor. Até que ponto devo ajudar? Boa pergunta, não é? Talvez você já tenha se questionado sobre isso. E a gente vai refletir um pouco juntos. Quero que você deixe aqui sua opinião sobre esse assunto. Eu quero te ouvir. Eu quero aprender com você. Então, colabore. Deixa aqui o seu comentário. Boa noite, William. Um salve com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Boníssima pergunta, André. Até que ponto devemos ajudar? Eu acho que essa é uma pergunta muito relevante e com bastante controvérsia, né? Porque a gente às vezes acha, nós principalmente que somos, né, da religião, somos religiosos, nós às vezes achamos que temos que ajudar até o fim, né? Temos que ajudar de maneira plena, completa, né? E que nós não podemos fazer nenhum tipo de alteração nesse nosso quadro de ajuda. De certa forma, isso é verdade, e de outra forma, talvez não seja, né, André? Acho que você pode discorrer o assunto, que você é especialista em ajudar, né? É isso aí, gente. Essa resposta não é tão simples de se dar, mas a gente pode raciocinar junto. Será que nós devemos ajudar a todos que nos pedem ajuda? Depende de que tipo de ajuda. Numa ajuda espiritual, que é o caso como nós atendemos aqui no CENTE, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, aqui em Peruíbe, nós devemos sim ajudar. Primeiro que para sermos sacerdotes de Umbanda, nós temos que fazer o voto de ajudar a quem quer que seja, até uma pessoa que nos prejudicou, até uma pessoa que é um criminoso, um bandido, nós devemos ajudar. Para ser sacerdote, você faz esse juramento de ajudar a todos, indistintamente. Mas, na nossa vida, aqui no mundo de fora, né, eu acredito que nós devemos ajudar até o ponto que a gente possa fazer com que a pessoa crie condições para se ajudar. Nós devemos dar sempre um bom conselho, um ombro amigo para quem está desesperado, mas não fazer dessa ajuda uma questão de assistencialismo. Ajudar sem criar pedintes profissionais, aqueles que vivem da mendicância. É muito importante isso. Não devemos, de forma alguma, alimentar esse sentimento de que se deve ter sempre pedidos e pedidos e pedidos. Nós devemos ajudar a pessoa a resolver o seu problema. Mas se a pessoa está passando por um momento de necessidade, nós devemos estender a mão. Momentos reais de necessidade. Tem pessoas que exploram a bondade alheia. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ajudar ninguém. Eu conheço uma pessoa que fala, um dia eu dei um prato de comida, essa pessoa na esquina jogou o prato de comida no lixo, e eu nunca mais ajudo ninguém. É um erro. É um erro fazer isso. Porque muitas pessoas realmente passam fome e não têm de onde tirar o seu alimento. Você não deixa de amar as pessoas e de ter amigos porque foi traído um dia por um amigo. Não há sentido algum você se fechar completamente porque alguém não soube aproveitar o seu amor, a sua caridade, a sua ajuda. Então, a gente deve refletir e entender que ajudar é muito importante, mas principalmente criar condições junto a essa pessoa de resolver o próprio problema. Como dizem, né? Como tem um ditado popular, é melhor dar a varinha do que dar o peixe. Realmente, mas às vezes a pessoa está precisando comer o peixe para poder ter força de segurar a varinha. Tem esse fato também. Concorda, William? Eu concordo, mas a gente não pode só falar de assistencialismo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de comida, que nem você falou. É uma coisa importante. Essa pessoa realmente, né, que disse isso, eu conheço muito bem. E é uma pessoa que poderia, inclusive, ter influenciado outras pessoas com a sua fala, né? Porque era mãe, né? E passou isso para o seu filho. E, a partir daí, o filho teve a decisão que ele decidiu fazer ou não aquela determinada coisa.
Mas quando a gente fala de ajudar, a gente não pode pensar só na ajuda material ou na ajuda de um prato de comida. Um prato de comida acho que é uma coisa muito básica, né? Nós que somos sacerdotes, nós não podemos negar um prato de comida a quem quer que seja. Essa é uma das coisas que, quando a gente assume esse compromisso, a gente precisa ter isso muito claro. Agora, e outras ajudas, né? E aquela ajuda da palavra que você pode dar, mas que ela também consome teu tempo, ela também consome a tua atenção, ela consome a tua ação, né? Você deve negar, você deve fazer, você deve limitar. Até onde você pode ser amigo? Como é que você se aproxima dessa pessoa ou absorve energias dela que possam não ser positivas, se você faz uma situação dessa? Você deve limitar esse tipo de coisa, André? O que você me responde? Eu respondo, William, que limitar não, mas também esse tipo de assistência existe o pedinte profissional, não com um ganho material, mas com um ganho de atenção. Isso existe. As pessoas, e estávamos conversando hoje aqui, muitas pessoas gostam de se sentir coitadas para receber um olhar, um carinho, um abraço, e acabando se tornando pedintes profissionais, né? Porque fazem da sua necessidade um ato de gerar pena dela, como se ela fosse incapaz de resolver os seus problemas, ou ela fosse realmente vítima da sociedade, ou vítima de alguém. Eu não estou aqui dizendo em casos que as pessoas realmente precisam, realmente, em determinados momentos, são vítimas mesmo de alguém ou da sociedade, enfim. Mas não fazer, não criar, não dar espaço para se criar dependência. Nós temos que fortalecer a pessoa no sentido de que ela é capaz, de que ela pode, de que as coisas podem mudar através da sua mudança. Junto com o auxílio que ela vem pedir, você passar ensinamento de que todos somos iguais. E se existe a força em quem está dando ajuda, existe a força também em quem está pedindo ajuda. Então, essa elucidação é muito importante, para que a pessoa descubra a sua força. E pena não ajuda. É claro que a gente se condói de uma pessoa numa situação de vulnerabilidade. É natural. O ser humano tem esse instinto, né, de se comover. Nós temos esse sentimento de se comover diante da fragilidade. E a gente vai sentir isso mesmo. Não quer dizer que todas as pessoas estejam se aproveitando disso. Isso não é verdade. Existem pessoas que precisam de ajuda. E o que mais a gente vê são pessoas, por exemplo, na porta de padarias pedindo um pão, pedindo um alimento, pedindo qualquer coisa para se alimentar, e muitos passando do lado como se aquela pessoa não existisse. E isso é uma coisa muito dura de se ver. Porque ser humano ignorando o ser humano é você se ignorar, você é igual a qualquer pessoa. Até a pessoa que você chama mais desprezível, você é igual a ela. Então, todos nós temos a potencialidade, mas é importante a gente olhar para o lado. Hoje, a gente vê muita gente fazendo caridade com os animais. Isso é muito importante. Mas também vemos muita gente esquecendo de olhar para a necessidade de um ser humano. A impressão que dá é que está se dando mais valor para o animal do que ao ser humano, e, na verdade, o valor é o mesmo. Tudo na criação divina tem importância e tem valor. E a gente não deve jamais ignorar alguém que chegue perto de você com uma mão estendida, pedindo algum tipo de assistência. Claro, muita gente vive de pedir assistência, mas muita gente precisa da sua assistência também e não quer viver disso. Mas aqui também a gente não vai ficar julgando, né? Se tem uma pessoa que é um morador de rua e pede um prato de comida, você não vai julgar se ele está querendo ficar na rua mesmo e viver de assistência ou não. Você dá o alimento para ele. Ele é igual a você, concorda, William? Concordo, mas eu tenho uma outra pergunta, coisa mais linda do mundo. E nas igrejas, nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, é correto se negar assistência a alguém? Como é que é essa questão dentro da religiosidade?
As entidades, por exemplo, que atendem no terreiro de Umbanda, elas negam assistência a alguém? Como é que funciona isso? Explica para a gente. Jamais. Se você é cristão, né, ou se você não é cristão, mas tem um mínimo de dignidade, você jamais vai negar ajuda a alguém que lhe estende a mão pedindo para tirá-la do buraco. Seria, assim, um absurdo. Ou agir com desinteresse. Fazer porque é convencionalmente aceito naquela religião, naquele momento, mas agir com interesse genuíno no outro ser humano. É muito mais importante um abraço com amor do que um sermão sem sentimentos. É muito mais forte, toca muito mais o ser humano. Muitas pessoas têm o hábito de, no caso do espírita, ler o evangelho, faz o evangelho em casa, mas a hora que tem um amigo precisando de ajuda, nunca tem tempo. A hora que tem uma pessoa dentro do centro não precisando de ajuda, faz aquilo que é protocolo da casa auxiliar, mas, na verdade, não está se importando com a necessidade do outro. Então, a gente precisa tirar um pouco o protocolo da frente como o mais importante e distribuir o amor genuíno, o interesse em ver a pessoa bem, o interesse em ver a pessoa sorrir, de uma maneira genuína. Isso ensina muito mais do que a leitura do Evangelho de Jesus. Isso toca muito mais forte do que simplesmente você fazer uma bela palestra com palavras lindíssimas. Eu não sei se eu me fiz entender, William. Me fez entender, como sempre, linda de viver, né? Como sempre, maravilhosa, fez entender. Acho que todo mundo compreendeu, sim. Então, eu gostaria de dizer agora para você, meu amigo, que nós, né, a gente pede ajuda também. Olha só a gente aqui. Dá o seu joinha para nós, vai, a gente está precisando. Deixa o nosso coração quentinho, alegre, saltitante de saber que você está gostando da gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho, para que você possa receber notificação de todos os vídeos que publicamos. Estamos com você todos os dias. Não passe a vida sem conversar sobre a espiritualidade. O nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade é exatamente para isso, é para falar sobre temas interessantes, que as pessoas possam ter dúvidas ou necessidades de aprender. Se está com dúvida, coloca aqui o seu comentário. A gente faz vídeos respondendo perguntas sempre, para poder responder as perguntas das pessoas que colocam aqui nos comentários ou até na nossa comunidade. Da mesma forma, nós temos aqui embaixo o nosso Pix. Nosso Pix, que nós estamos reformando o imóvel para que possamos abrir o nosso terreiro de porta para a rua, nosso centro, para abrir o nosso centro de porta para a rua, de modo que nós possamos fazer o atendimento a um número muito maior de pessoas e também contribuir mais com o nosso trabalho assistencial Chico Xavier, que distribui cestas básicas, utensílios domésticos, móveis, até roupas, para as pessoas necessitadas da nossa cidade. Tá certo? Então, a gente quer pedir para você, o nosso Pix está aqui embaixo, também fazemos casamentos e batismos de adultos e crianças na Umbanda. Somos sacerdotes formados para isso, e fazer um casamento e um batismo na Umbanda significa você receber a bênção de um sacerdote com esse objetivo. Batismo de crianças e de adultos, tá? Também fazemos leitura de cartas com o objetivo de curiosidade, para que todos possam também ter acesso aos oráculos, né? E tudo isso com o objetivo de trazer recursos financeiros para a nossa casa. Legal a ideia? Ajuda a gente. Olha nós aqui pedindo ajuda. Esse tipo de ajuda aqui, gente, vocês vão nos ver pedindo sempre. Somos, sim, pedintes profissionais. Estamos com bastante necessidade de ajuda de vocês aí. Então é isso, gente. Como eu fiz aí já esse meu pedido, né? Eu sou um pedinte profissional pedindo ajuda, eu aqui, até quando a gente deve ajudar. Até o momento que você vai dar o like e fazer tudo isso que eu pedi, você ajuda, beleza? Quero, então, agradecer a presença de todos, com todo esse amor e esse carinho que a gente tem aqui para dar para vocês, e pedir para a André, a coisa mais linda do mundo, que faça a sua reflexão mais maravilhosa do universo, para que vocês possam receber toda essa bênção, toda essa energia positiva que ela tem. Gente, cuidado com o excesso de dó, porque isso pode minar a autoconfiança de quem recebe essa dó. Nós devemos ter piedade, sim. Nós devemos sentir a dor do outro, sim. Ter compaixão, sim. Mas jamais colocar no outro a incapacidade de reação.
todos nós somos capazes, todos nós somos partículas da fonte criadora de Deus. Então, ajudar com compaixão, empatia, sim, caridade, sim, mas nunca, nunca deixar de transmitir para aquela pessoa a força necessária de mostrar para ela que ela é capaz de superar as dificuldades que ela está passando. Um beijo no coração de todos e axé. Axé, galera. Um abraço.